Diga Rio Preto, um oferecimento de Valoriza Imóveis, Vivendi, a loja de grandes marcas, Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano, Performance Sofás, sofás de qualidade. Olá amigos, Diga Rio Preto com o Dr. Tedeschi. Começa hoje uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de São José do Rio Preto. E no programa de estreia eu tenho a honra de convidar o Carlos Alexandre, candidato a prefeito em São José do Rio Preto. E seremos completamente justos, todos os candidatos receberam um convite e todos terão o mesmo tempo de programação, mesmo tempo de mostrar as suas ideias e participar da entrevista aqui no Diga Rio Preto. Tudo bem, Carlos Alexandre, como vai? Bom, Tedeschi, quero cumprimentar você por essa iniciativa, o seu público, pela possibilidade de estar aqui e expor aí o nosso trabalho. Carlos, você, assim, no momento de pandemia, numa época difícil, essa candidatura traz, assim, uma certa surpresa. Como é que é isso aí? Eu já estava planejada. Não, na verdade, Tedeschi, é a coroação de uma militância de longa data, né? A gente tem uma proximidade muito grande com a política desde os 15 anos, desde a militância em grupos de jovens. Sempre aqui em São José do Rio Preto. Sempre em São José do Rio Preto, né? E militando de alguma maneira, participando de alguma maneira das juventudes partidárias, dos movimentos estudantis, movimentos da igreja. Então, de alguma forma, sempre envolvido com alguma coisa, com a construção partidária, com essas coisas, né? E, inclusive, agora, depois de uma data mais adiantada, quando a gente vai criando uma estatura profissional e pessoal, eu fiz um curso de administração pública. E isso me levou a voltar a pensar na hipótese de contribuir com a sociedade de alguma maneira. Carlos, para quem não te conhece, você é rio-pretense? Sou rio-pretense nato. Tem, né? Família, filhos? Tenho família, filhos, tenho empresa constituída aqui. E o seu partido qual que é, Carlos? Meu partido é o PCdoB. Qual que é o número para o cidadão que o número 65. Que desejar votar no Carlos número Alexandre? 65. Partido 65, Carlos Alexandre, sim, candidato pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, o número 65. Sim. Carlos, uma pergunta direta. Por que você quer ser prefeito de São José do Rio Preto? Essa resposta vai, de alguma forma, concluir a primeira, ou seja, esse curso de administração pública mostrou para mim que eu tenho condições objetivas de contribuir para a construção da nossa cidade. A militância política, ela nos ensina a trabalhar num ambiente onde estão as necessidades e os anseios populares. A paixão pela política faz com que nós tenhamos sensibilidade pelas dores da coletividade. E a formação, então, nos trouxe o que é mais fundamental, que é a competência. Então, acho que a junção de todos esses fatores me deu ânimo, disposição e coragem para, neste momento, enfrentar esse desafio. E você, então, se sente absolutamente preparado para exercer o cargo de prefeito, que é uma cidade, Carlos, que eu confesso, o Rio Pretense é apaixonado por essa cidade. Sim, sim. E eu penso que o vencedor dessas eleições tem a grande responsabilidade de conduzir São José do Rio Preto a ser colocada no patamar que a nossa cidade merece. E você está preparado para isso, Sim, Carlos? Você está perguntando se eu estou preparado e eu diria o seguinte, todo mundo teve que ser prefeito pela primeira vez algum dia, né? Sem dúvida. E eu tenho a felicidade de ter convivido com muitos políticos, você sabe disso, você também tem aí uma vivência na cidade. A gente viveu muito perto de muitos bons administradores, tínhamos aí uma amizade com o prefeito Manuel Antunes, com o ex-prefeito Wilson Romano Calil, a própria convivência com o Liberato, com o Edinho, em alguns momentos da vida, nos ensinaram um pouco como é que a gente faz para ser tocado pelos anseios populares e poder trabalhar em prol do município, tá? E você está dizendo que a gente tem um momento em que é fundamental tomar decisões. Eu tenho 52 anos, não dá para deixar passar muito tempo. Eu acho que eu tenho que usar toda essa energia que eu tenho agora reservada, com filhos criados já, com a vida já estabelecida, para que eu possa então botar em favor do município. Além da militância que você já exerce, já foi candidato a vereador aqui pela cidade, sim, que eu me recordo, sim. E você também tem uma larga experiência profissional na sua empresa que você é diretor, correto? Sim. Ô Carlos, com relação
Eu vi no seu programa aqui que você fala sobre 4 eixos. O que seriam esses 4 eixos aí da sua governança? Olha, diferente daqueles programas de governo que a gente tem visto ao longo do tempo, em que você discute educação, saúde, segurança, etc. e tal, nós compusemos o nosso programa de governo em cima de 4 eixos, e esses 4 eixos se complementam. E dentro desses 4 eixos é possível que nós trabalhemos todas essas questões. Por exemplo, Tedeschi, o primeiro eixo ele se chama Infância, Adolescência e Juventude. Nós ali vamos tratar do munícipe do seu nascimento até os 29 anos de idade. Quer dizer, desde a sua concepção até o seu nascimento, seus primeiros anos de vida, até o momento em que ele sai de casa para formar a sua própria família, viver a sua vida profissional, viver a sua condição cidadã plena. Então, tudo passa por este eixo. A saúde, a educação, o emprego, enfim, dá para se trabalhar todas essas questões dentro deste eixo. O segundo eixo, ele não só é complementar, mas ele está também, de alguma forma, inserido no primeiro eixo. Ele trata do combate à pobreza. Eu tenho dito por aí que nós precisamos parar de dizer que Rio Preto é um dos melhores lugares para se viver. Isso é muito dito aqui. Eu até acho que é mesmo, mas Rio Preto precisa se transformar neste lugar de forma efetiva. Há um bolsão de miséria, são mais de 110 mil pessoas que vivem aquém dos demais munícipes. Moram em lugares onde não há saneamento, moram em lugares onde não há serviços públicos básicos e fundamentais, onde não há, por exemplo, vagas em creche, onde há dificuldade de coleta de lixo, não há asfalto, não há nem escritura para os seus imóveis, né? Então nós temos que tratar dessa gente e temos que tratar também, Tedeschi, de toda aquela população que mora na rua. Independente da condição que os levou a morar na rua, eles são cidadãos que precisam emergencialmente de algum trato. Então o eixo combate à pobreza vai trabalhar em cima dessas questões. Depois vem o terceiro eixo, que é o desenvolvimento sustentável. Há uma grande confusão das pessoas pensarem que desenvolvimento sustentável tem a ver apenas com o meio ambiente. O desenvolvimento sustentável ele vai na linha do desenvolvimento ambiental, do desenvolvimento social e do desenvolvimento econômico. Nós precisamos falar de geração de emprego, nós precisamos falar de consumo. O cidadão, ele não precisa apenas respirar e sobreviver. Ele também tem que consumir, ele também tem que viver a cidade, ele também tem que gozar e usufruir dos benefícios da cidade. Não vale mais que determinada região da cidade tenha algumas coisas maravilhosas e outras regiões não as tenham, né? Então, o desenvolvimento sustentável visa equilibrar essa situação. E, por último, o quarto eixo, que fala da inovação. É quando nós vamos trazer conhecimento e tecnologia, inclusive embasado nas grandes parcerias com o terceiro setor, e que é uma forma extremamente moderna de administrar a cidade, de pensar a cidade e de preparar essa cidade para as famosas cidades inteligentes do futuro, já agora. Entendi. E com relação à segurança? A segurança, ela tem todo um aspecto muito importante. Eu não posso combater o pobre, eu tenho que combater a pobreza. Eu não posso combater o cidadão, eu tenho que combater a criminalidade. Correto. Eu não posso combater o indivíduo, mas eu posso combater a violência provocada pelos indivíduos. Então, quando nós tratamos da infância, da adolescência, da juventude, quando nós damos a ele perspectiva, quando nós damos a ele a possibilidade de um emprego, de um avanço, de um desenvolvimento, nós estamos já tratando da segurança. Quer dizer, trata da causa, né? Sim, exatamente. Tá certo. Carlos, eu vou chamar um intervalo muito bacana. A gente vai para um intervalinho, não saia daí, e que a gente continua com o Carlos Alexandre, candidato a prefeito por São José do Rio Preto. Você, motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Tomóvel tem as menores taxas do mercado. Ganhe mais dinheiro com a Tomóvel. Baixe o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, que combine com tudo e que seja extremamente bonito e de qualidade, você precisa conhecer a Performa Sofás.
Sofás sob medida para o seu espaço, com os melhores tecidos e materiais e de extremo bom gosto. Performance Sofás. El movimiento es aparecer y desaparecer. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Baixe já Tomóvel, disponível na loja do seu celular. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Isso porque imóvel só valoriza. Valorize Imóveis. Fale com um de nossos corretores. 3364-3550. Estamos de volta com Carlos Alexandre, candidato a prefeito por São José do Rio Preto. Carlos, o seu partido é o Partido Comunista do Brasil. Sim. Aí eu tenho certeza que o nosso público deve estar perguntando, porque hoje se fala muito em comunismo, em socialismo, capitalismo. Como é o comunista, Carlos, ou você do Partido Comunista do Brasil? Como é que você vê essa questão do comunismo? Ou se é um comunismo que defende, de uma certa forma, o capitalismo, a liberdade de expressão? Você pode explicar isso? Claro, sem dúvida. Conhecer o Carlos Alexandre. Tá bom. Em primeiro lugar, eu sou filiado ao PCdoB, um partido que daqui a 2 anos completa 100 anos de história. Não dá para se falar em política no Brasil sem citar a história do PCdoB. É uma história que se confunde com a história das nossas liberdades. É uma história que se confunde com a história da nossa democracia. Muitos membros do meu partido deram a vida para garantir que eu estivesse aqui hoje, que você estivesse aí me ouvindo hoje, para que essa liberdade pudesse ser tratada desta maneira. Nós temos que tomar muito cuidado com rótulos, porque rótulos são todos muito prejudiciais. Nós temos candidatos a prefeito que são de partido liberal, que são de partido socialista, que são de partido trabalhista, que são de partido democrático. Enfim, é importante lembrar que nós estamos aqui diante de grandes alternativas, mas na lógica e na objetividade, o que nós queremos é tratar das pessoas. E um partido comunista, ele trabalha muito com esta lógica das pessoas, né? O vanguardismo pelo desenvolvimento, pela atuação progressista, é isso que nos caracteriza de forma mais contundente, tá certo? Quando nós estamos militando no Partido Comunista, uma das coisas fundamentais que a gente precisa deixar claro é que todos os cidadãos, sejam eles de direita ou de esquerda, eles têm o total direito de manifestar a sua posição, a sua opinião. Isso precisa ser salvaguardado, né? Cada um dos candidatos, cada um dos nossos concorrentes, adversários, enfim, das pessoas que vão estar expondo as suas ideias, tem este direito. Isso está garantido pela nossa Constituição Federal. Então, é fundamental que a gente exerça esta liberdade. E quando a gente fala, Tedeschi, de comunismo, algumas pessoas correm a exemplos da história muito distantes da nossa realidade. Qual é a nossa realidade? A nossa realidade é lembrar que nós somos fruto de um processo em que há o trabalho e a dedicação de muitos para que muitos poucos enriqueçam. Ninguém aqui, eu acho engraçado porque assim, eu tenho aqui um iPhone, aí um amigo diz, mas comunista pode ter iPhone? Eu já vi. Sim, o comunista pode ter iPhone, você pode, todo cidadão pode. Essa é a grande diferença entre ser comunista e ser capitalista. O capitalista que às vezes pensa em que só o grande capital tem direitos e o povão não, tem que trabalhar e se matar. Então o Partido Comunista do Brasil não é contra a propriedade, não é contra a liberdade de imprensa? De jeito nenhum. Liberdade é a nossa palavra de ordem, né?
O partido nosso, ele não é, nenhuma seita secreta, ele é um partido legalizado, oficial, Sim, funciona com anos de com história. clareza. Ele tem governador de estado. Hoje o estado melhor governado nesse país é o estado do Maranhão, um estado extremamente pobre que tem lá uma arrecadação muito pequena. Qual que é o nome do governador lá? O governador lá é Flávio Dino, certo? O nosso partido já produziu excelentes ministros, excelentes secretários. O Aldo, também tivemos e temos aí o atual deputado federal Orlando Silva, que foi ministro do esporte, hoje inclusive é candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Enfim, nós temos excelentes parlamentares, não é? É um partido que tem trabalhado duro para que esse país seja avançado. E como é que você vê, Carlos, a questão da corrupção? Porque você, obviamente, Partido Comunista está na esquerda, hoje a gente tem um governo federal que é de direita e que eu vejo aí, não sei, pelo menos, que há um combate hoje à corrupção. Como é que você vê aí o combate à corrupção em Rio Preto? Tem muito a ser feito nesse aspecto? Tem muito a ser feito no país inteiro. O combate à corrupção precisa ser feito no dia a dia, sempre, em todo lugar do mundo. Tem uma fama aí de que só Brasil tem corrupção, que não é verdade, tá certo? Tem uma fama aí de que nós estamos resolvendo o problema da corrupção no país, também não é verdade, né? Tem muita coisa para ser feita. Na nossa administração, qualquer indício de corrupção precisará ser averiguado e, se comprovado, ser tratado imediatamente. Qualquer servidor, qualquer funcionário público pego numa atitude indevida, incorreta, seja ele de carreira, seja ele cargo em comissão, qualquer pessoa pega na corrupção precisa ser imediatamente investigada e, se culpada, condenada pela justiça. E nós vamos trabalhar no nosso eixo inovação com a participação intensa da população. Há no nosso programa de governo um convite para que a população integre a nossa administração através da sua presença mesmo dentro, inclusive dos processos licitatórios e tudo mais, que eu terei o imenso prazer de explicar num momento mais oportuno para você. Carlos, bacana, porque hoje o combate à corrupção é um tema importantíssimo, né? Tudo que nós não queremos é uma prefeitura que seja conivente com a corrupção. Entendeu? Que ninguém quer. E apesar de todo mundo não querer e todo mundo falar mal, a corrupção é uma coisa que está impregnada, não só na coisa pública, ela está impregnada em vários setores da sociedade, né? Em setores religiosos, em setores da saúde, em setores privados, dos mais diversos. Aliás, só existe corrupção porque tem o corruptor, né? Aquele que propõe e tudo mais. Carlos Alexandre, tivemos aí a pandemia, decreto do governo de São Paulo, decreto de vários governadores, de alguns prefeitos. Eu vou te fazer uma pergunta. Claro. Você, prefeito de São José do Rio Preto, numa hipótese, diante da pandemia, qual teria sido a sua atitude com relação aos decretos que ordenou fechar, proibiu funcionar, restringiu horários? Qual que é a sua visão sobre isso? E já emenda a resposta, que talvez essas decisões tenham acarretado um desemprego. E qual o seu plano, o que você teria feito na pandemia e como você pretende, como prefeito, se eleito for, resolver o problema de emprego da nossa cidade? Tá bom, vamos lá, rapidinho. Olha, eu tenho que te dizer o seguinte, eu tenho uma empresa de 25 anos de vida, uma empresa que foi extremamente saudável a vida toda e estou enfrentando todos os problemas que a maioria dos empresários está enfrentando, seja por conta das medidas tomadas ou pelas medidas não tomadas, né? Mas o que eu teria feito enquanto um gestor público nessa situação de pandemia? Em primeiríssimo lugar, eu teria ouvido a voz da ciência. Existem milhares de achismos, eu posso ter minha opinião, você ter a sua, cada um ter a sua, mas a ciência, ela tem a obrigação de ser o mais infalível possível. Então eu teria ouvido a voz da ciência. E acredito que ouvindo a voz da ciência, talvez nós já estivéssemos hoje num outro patamar, numa outra realidade. Você falou da pandemia, eu quero te dizer o seguinte, eu acho que não existe essa história tão propagada de novo normal. Não. O que existe e o que existirá a partir de agora é um mundo diferente, um estado diferente, uma cidade diferente, que precisará ser tratada desta forma. Com relação ao emprego, por exemplo, tem um dado muito interessante. É óbvio que o desemprego aumentou muito e vai continuar aumentando por algum tempo. O que nós precisamos fazer
seguindo aquela tendência de que Rio Preto tem um histórico de prestação de serviços e de comércio, lembrar que a gente precisa dar uma avançada nisso, trazer para São José do Rio Preto algumas indústrias, principalmente as chamadas indústrias limpas, que vão cuidar da geração de emprego e que objetivamente vão tratar também daquelas empresas que hoje estão numa situação complicada. A recuperação das empresas vai ser uma preocupação do novo gestor. E só para concluir, no nosso programa de governo nós temos um projeto chamado de BEM, que é a Bolsa Emergencial Municipal. Uma forma de catalogar, identificar e tratar as pessoas mais necessitadas, vitimadas inclusive por tudo isso que a pandemia gerou. E nós temos como fazer e recursos para fazer. Você sabe, o nosso orçamento municipal passa de 2 bilhões de reais. Então a prefeitura, se priorizar mais as pessoas e menos as obras, não que obras não sejam importantes, mas existe uma construção e reconstrução, um cavar de buracos para tampar os buracos, que talvez possa ficar para depois, enquanto que as pessoas são prioridade e precisam ser tratadas com mais emergência, né? Eu acho que é por aí que nós vamos resolver essas questões. Tá certo, muito bacana. E com relação à educação? Período integral para essa molecada toda, ou assim, meio período? Como é que você vê essa educação? O que pode ser melhor? A educação é uma coisa Sim, que está me empolgando muito, Tedesco. É difícil ser objetivo nessa questão, porque eu acho também que a educação não vai ser igual. Hoje o aluno passou quase um ano em casa vendo aula pelo celular. Como é que você devolve ele para aquela sala escolar, com aquela lousa diante dele e aqueles métodos que ele desaprendeu a gostar? A gente vai ter que trabalhar uma outra realidade em cima da educação. Os nossos profissionais da área precisarão ser muito bem reequipados, preparados, e a gente precisa equipar as crianças, as escolas, com equipamentos, tecnologia e tudo mais que for possível para deixar as escolas tinindo para os novos alunos. E com relação à saúde, por exemplo, dessa pandemia, houve a necessidade de abertura de novos leitos, nós temos alguns hospitais aqui que deixaram de funcionar, como o IELAR, o antigo Hospital da Paz. Sim. Alguma coisa nesse sentido, algum programa no sentido de aumentar o número de vagas ou de construção de hospital? Como é que você vê isso, Carlos? Aliás, Carlos, eu vou te pedir uma gentileza. Claro. Eu quero fazer uma homenagem, vou usar do seu Pois, espaço. puxa vida. Ontem recebi uma notícia, me deixou muito triste, que foi o falecimento do Onivaldo Davi Canada. Não sei se você conheceu o Canada. Canada, um rio-pretense brilhante, uma pessoa fantástica. E o Diga Rio Preto presta essa homenagem. Agradeço ao Carlos Alexandre por usar do seu horário, prestar essa homenagem aos familiares do meu grande amigo, mas um grande amigo, que é o Canada, que foi o Canada, cumprimentar a dona Irani, que é a esposa, os filhos Priscila, Renata e Jean e todos os funcionários do escritório Canada Contabilidade. Canada, que Deus o receba de braços abertos, meu grande amigo. Carlos, nossa solidariedade. Puxa vida, meu grande amigo. Pois é. Mas vamos lá, Carlos. Interrompi, mas... Não, tranquilo. Você perguntava... sobre vagas nos leitos dos Pois hospitais. Olha, mais importante que leitos nos hospitais é que não haja doentes para ocupá-los. É por isso que nós temos que trabalhar... Mas é bacana eu acho bonito. Porque, veja bem, é verdade. Não é? É bonito. Sim. Porque você vê... Você tem um problema de segurança porque o cara vira bandido, você não tratou lá no começo. E você tem um problema de hospital porque também não foi tratado. Sim. Como é que é isso? A medicina preventiva é uma unanimidade nas melhores cabeças, com as melhores lideranças do mundo. Quer dizer, você trabalhar a visitação nas casas, trabalhar o acompanhamento das pessoas mais vulneráveis, você evita que chegue ao ponto de ter que tratá-las, não é? Quando você dá saneamento básico adequado, quando você dá comunicação, educação, informação adequada para preparar as pessoas. Você veja, Tedesco, que nós temos problema de gente que não quer vacinar os filhos. Estão permitindo que doenças antigas e vencidas estejam voltando. Por que não? Isso é deseducação, desinformação, é falta de um trabalho das nossas autoridades, né? Em fazer com que as pessoas sejam preparadas para se proteger, se defender das doenças. E para levar essa mensagem, digamos, você, prefeito eleito, tem que levar essa mensagem. Vamos levar das melhores formas possíveis. Nós trabalhamos dentro do nosso programa com a comunicação como fundamental.
Inclusive te dizer o seguinte, nós temos, Rio Preto é uma cidade extremamente famosa pelo avanço da sua medicina, é uma cidade de referência nacional da medicina. Verdade. E nós temos aqui faculdade de medicina, faculdade de enfermaria. Nós podemos muito bem trabalhar em parceria com essas faculdades para levar a famílias que estão distantes dos postos de saúde, distantes do atendimento convencional, a visitação, o trabalho de informação, de limpeza, de orientação para limpeza de quintais e etc. Carlos, nós estamos chegando no final. Eu sei. Nós estamos chegando no final. Carlos Alexandre, candidato pelo PCdoB a prefeito de São José do Rio Preto. Carlos, você tem 2 minutos, 1 minuto, para as suas considerações finais. Prometo que não vou lhe interromper. Por favor, já tranquilo. agradeço a sua presença e faça então Tá bom. as suas considerações. Rio Preto é toda sua, Tá bom. todo o seu ouvido. Tedesco, quero te agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui. Nós queremos construir uma Rio Preto do futuro já agora, a nossa Rio Preto para valer. E para isso, nós precisamos que o teu público, que o nosso cidadão, que terá nesta eleição uma oportunidade incrível de escolher vários projetos, de poder avaliar, analisar vários projetos, poder também ouvir o nosso, poder também debater o nosso. Nós temos à nossa disposição a internet o tempo todo, vários programas, vários formatos para levar a você a informação do que nós estamos fazendo, do que nós pretendemos fazer. Então essa é uma maneira para que a gente se conheça, para que você venha conosco, para que você venha compor conosco esse projeto. Tá certo? Tá certo, Carlos Alexandre, muito obrigado. O Diga Rio Preto fica por aqui e você é nosso convidado a assistir todas as entrevistas com todos os candidatos a prefeito São José do Rio Preto, eleições 2020. Até a próxima semana. Diga Rio Preto, um oferecimento de Valoriza Imóveis, Vivendi, a loja de grandes marcas, Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano, Performance Sofás, sofás de qualidade.